Antes de assentar, você vai declarar para essa pessoa que está ao seu lado assim: Jesus veio para te dar vida, mas não uma vida qualquer, uma vida completa, uma vida plena, uma vida abundante. Aleluia, sente, dando glória a Deus. Irmãs, nessa manhã eu peço que, se você tem papel e caneta, você pegue e você anote aquilo que for útil para o seu entendimento. Deixa eu te explicar algo. Eu tenho uma missão nessa manhã dada pelo Espírito Santo, que mais do que trazer uma pregação sobre esse assunto, mais do que repetir coisas que você talvez já saiba, porque vocês estão envolvidas nesse tema há algum tempo, se preparando para essa conferência. Então eu sei que existiram lives preparatórias para essa conferência, existiu toda uma programação, então certamente vocês já ouviram muita coisa sobre perdão. A minha preocupação nessa manhã, a minha missão nessa manhã, é, com a ajuda do Espírito Santo, te fazer entender, te fazer compreender qual é a implicação espiritual da falta de perdão. É te fazer compreender o que a falta de perdão opera no mundo espiritual. Para entender isso, você vai precisar entender algumas verdades. Algumas pessoas não sabem, mas um dos assuntos preferidos da minha vida é estudar sobre libertação e ministrar sobre isso. Há muita coisa antibíblica sendo dita sobre libertação. E por causa disso, muitas vezes a gente deixou esse tema de lado. Mas a libertação é uma verdade bíblica, mas ela precisa ser entendida a partir da Bíblia e não a partir de invenções. Então, muitas vezes, para a gente entender esse assunto, nós temos alguns projetos lá na igreja e a gente passa 3, 4 dias estudando apenas esse assunto. Mas nessa manhã, para que você entenda o que isso se relaciona com o perdão, eu preciso te trazer algumas premissas e eu peço a sua paciência, ok? Você está aí? Eu preciso que você me acompanhe para você entender o que o Espírito Santo está falando com você. E eu digo, sem medo de errar e sem nenhum emocionalismo, essa manhã é manhã de libertação. A gente sabe, até a figura está dizendo ali, a gente associa o perdão sim a estar em liberdade. Mas muitas vezes a gente fala isso sob uma perspectiva puramente emocional, mas sem compreender exatamente como o mundo espiritual funciona e por que tantas pessoas vivem oprimidas pela falta de perdão. Para entender, irmão, você precisa entender o que está escrito em João, capítulo 10, verso 10. João, capítulo 10, verso 10 é a chave para a libertação bíblica. Porque nesse texto Jesus está dizendo, olha, o ladrão, o nosso inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida, não uma vida qualquer, uma vida abundante ou uma vida plena. Para entender essa verdade, eu preciso compreender que a palavra usada aqui para vida é zoe, zoé. E ela está falando de que tipo de vida, irmãos? Ela não está falando simplesmente da nossa capacidade de respirar. Ela não está falando de alguém que tem simplesmente os sentidos vitais funcionando. Respira, o coração está batendo, não há morte cerebral, pronto, está vivo. Isso é a vida pura e simples. Mas essa vida a que se refere o texto de João capítulo 10, 10, não é simplesmente o ato de estar respirando ou ter um coração batendo, mas é ter dentro de nós uma parcela da essência do próprio Deus. Quando Jesus está dizendo, eu vim para dar a vocês de vida e vida plena, Ele está dizendo, eu vim dar a vocês a capacidade de viver aquilo que o Senhor havia planejado para você. Para que você viva de uma forma plena, para que você viva de uma forma completa. É Jesus dizendo, eu vim para que você possa de novo compartilhar a vida que há no próprio Deus. Irmão, se nós vamos lá para Gênesis capítulo 2, verso 7, a Bíblia vai dizer para nós que o Senhor, Ele forma o homem, e depois de formar o homem, Ele vai soprar o fôlego de vida. O que é isso? É Deus compartilhando com o homem a sua própria essência.
E qual era o plano original de Deus? É que o homem vivesse constantemente essa vida completa. Completa tanto no ponto de vista de duração, de eternidade, mas também completa como qualidade. Qual era o plano de Deus? Um homem que vivia em plena comunhão com Deus. Um homem e uma mulher que não sofriam a influência de um mundo caído. Um homem e uma mulher que viviam a plenitude daquilo que Deus havia preparado. Mas aí o ladrão, ele veio para tirar o homem dessa vida. Vocês estão comigo? O inimigo, ele veio, ele se infiltrou no jardim e ele vai usar toda a sua argumentação para fazer com que o homem deixe de usufruir essa vida plena e passe a viver uma vida debaixo de tantos problemas, de tantas dores, de tantas dificuldades. E aí Jesus, ele vem e ele vai declarar acerca dele mesmo. O ladrão, desde o início, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Eu vim para devolver a vocês a capacidade de ter uma vida plena. Eu vim para que vocês possam recuperar a capacidade que foi perdida no Éden. Para que vocês possam voltar a compartilhar a essência de Deus. Irmãos, a gente sabe que Jesus, ele veio desfazer as obras do inferno. 1 João, capítulo 3, verso 8 vai dizer: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Agora eu te pergunto, está escrito a obra ou as obras? O quê? As obras. A Bíblia está dizendo que Jesus, ele veio e em Jesus há poder para desfazer todas as obras do inferno. Para desfazer todos os planos do inferno. Não é um ou outro, mas são todos. E aí muitas vezes a gente não tem dificuldade de entender que Jesus, ele veio dar a nós a vida eterna. A gente tem dificuldade disso? Alguém aqui tem alguma dúvida acerca disso? A gente não tem nenhuma dificuldade de entender que a vida, a morte e a ressurreição de Jesus foi o plano do Senhor para que nós pudéssemos voltar a gozar de uma vida eterna com Deus, aquilo que nos foi tirado lá no jardim. Há dezenas de versículos onde a obra redentora e de vida eterna estão evidenciadas na palavra de Deus. João, capítulo 3, verso 36 vai dizer: quem crê no Filho do Homem tem a vida eterna. Efésios capítulo 2, verso 8 a 9 vai dizer: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. A gente ficaria horas aqui falando sobre isso, mas isso a gente não tem dificuldade de entender. Me ajuda aí, gente. Pergunta para quem está do seu lado: você tem dúvida de que Jesus morreu para te dar a vida eterna? Alguém aqui tem dúvida disso, irmão? Não. Isso é fácil para a gente entender. Agora, o que a gente talvez não esteja entendendo é que essa é apenas uma parte da obra de Jesus. É sim a parte mais importante, porque o mais importante é garantir a nossa salvação, e isso de fato é o nosso alvo principal. Mas eu e você precisamos entender que a obra de Jesus não é apenas nos dar uma vida eterna, mas é também nos dar liberdade para viver uma vida plena. Ah, irmã, você não entendeu? Jesus morreu para que você tivesse a possibilidade de ser salva para a vida eterna. Mas Ele também morreu para te dar liberdade para viver uma vida plena. Entenda, o texto de João 10:10 está dizendo: eu vim para dar vida. E aí o texto continua: vida plena, vida abundante. E aqui você precisa entender, simplesmente ler o texto e refletir. Irmãos, tem vida eterna mais ou menos? Você consegue imaginar uma vida eterna que tem um plus? Vida eterna é vida eterna, irmãos. Não tem como qualificar a vida eterna. Mas o texto não fala apenas da vida eterna. O texto está falando de uma vida que é plena.
E a palavra plena aqui no original é um adjetivo. Ou seja, voltando à aula de português do ensino médio, se é adjetivo, está qualificando o substantivo. É Jesus dizendo, eu vim para dar vida eterna, mas eu também vim para que a vida de vocês não seja uma vida qualquer, mas seja uma vida completa. Seja uma vida abundante. Quando eu olho para isso, eu já preciso entender que, portanto, João 10:10 é uma garantia para mim, não apenas de salvação, que eu repito, é sim a herança mais importante, mas também é uma promessa para que nós tenhamos uma vida em liberdade, para que nós não sejamos aprisionadas pelos engodos, pelas mentiras e pelas estratégias do inferno. E quando eu olho para João 10:10, eu preciso ainda entender algo maior, gente. Olha para mim. O texto está dizendo que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. No original, a tradução desses textos são: matar é destruir a vida física, ok? Roubar é aquilo que a palavra diz mesmo, é subtrair, é arrancar, é tirar de nós aquilo que seria nosso. E destruir é levar essa pessoa para o inferno. É esse o significado da palavra no original. Então, quer dizer que a Bíblia está dizendo que o plano do inferno é matar a sua vida física, é te dar uma vida física miserável, é tomar de você aquilo que seria seu por direito, é te roubar a cada dia da sua vida e, por fim, é te destruir e te levar para o inferno. É isso que o texto está dizendo. Esse é o plano do inferno. Essas são as obras do inferno. E aí nós lemos que Jesus veio desfazer as obras do inferno. Portanto, se ele veio desfazer as obras do inferno, ele não veio apenas me dar vida eterna. Porque a vida eterna me livra da destruição, que é quando o diabo quer me levar para o inferno. Mas Jesus não veio apenas tirar da mão dele o desejo dele de me levar para o inferno, não. Jesus também veio para me dar liberdade para dizer: você não vai fazer da vida dela uma vida miserável. Você não vai tocar naquilo que é dela. Você não vai colocar a mão naquilo que é dela. Você não vai subtrair aquilo que é dela. Você não vai fazer ela viver uma vida sempre triste e desanimada, não. Eu vim desfazer as suas obras, não apenas uma, todas as obras. Nós precisamos tomar posse dessa promessa, irmãs. A gente está deixando passar aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós. E se você não está convencido com nada do que nós ouvimos aqui, eu quero te fazer pensar nessa manhã. Você certamente conhece alguém, talvez aqui não tenha, mas eu conheço algumas pessoas assim. Pessoas que aceitaram a Jesus de verdade. Pessoas que de fato assumiram um compromisso com Jesus e reconheceram Ele como Senhor e creem na sua obra salvadora, mas ainda assim vivem uma vida miserável. Você conhece? Sim ou não? Sim. Porque nós precisamos entender que vida eterna é uma coisa, mas vida abundante é outra coisa. E morar no céu é a nossa expectativa diária, cada vez mais. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mas enquanto estamos aqui, a gente não pode achar normal que o inferno coloque a mão e faça bagunça na nossa vida. Não pode. A gente tem que se levantar e dizer: não, na minha vida não. Ele veio desfazer as obras, todas as obras do inferno. E se tem alguma área da minha vida aonde o inferno está encontrando brecha para agir, eu preciso parar e dizer: Jesus, me mostra aonde está o problema. Agora, olhe para mim. A palavra de Deus vai nos dizer
Provérbios capítulo 26, verso 2 diz assim: como o pardal que alça voo e a andorinha que atravessa o céu, a maldição sem causa não paira sobre aquele a quem é dirigida. A maldição sem causa não para sobre aquele a quem é dirigida. Quando nós falamos de libertação, esse é o princípio básico, irmãos. Nós precisamos entender o que a palavra de Deus vai dizer. Porque o vosso inimigo anda ao vosso derredor, bramando contra o leão, buscando a quem possa tragar. Mas aqueles que servem ao Senhor, eles estão rodeados por anjos, sim ou não? Não é isso que a palavra de Deus diz? Então, eu estou aqui. Essa é a realidade do mundo espiritual. À minha volta, há anjos do Senhor me guardando. Mas ao derredor disso, há uma guerra espiritual, onde tudo que o inferno quer é encontrar uma brecha para me atacar. E o que a palavra de Deus está dizendo é: nenhuma maldição sem causa encontra lugar. Irmãos, a gente tem uma interpretação muito errada sobre maldição. Tem tanta besteira dita sobre isso, que a gente levou maldição para um lugar que não tem nada a ver. Sabe o que é maldição? Eu levaria muito tempo para explicar tudo, mas de forma bem rápida. A melhor forma de entender a maldição: quem tem filho? Quem já colocou o filho de castigo? Alguém não colocou o filho de castigo? Não, nunca. Alguém nunca precisou corrigir o filho aqui? Aí eu te pergunto, irmão, quando você pega o seu filho que você ama e coloca ele de castigo, você fica feliz? Fica? Mas por que você faz? Porque você quer ensinar. Toda punição, irmãos, ela não é só castigo. Toda punição, ela tem um efeito pedagógico. Ela tem um efeito para ensinar, para dizer: não passa daqui. Quando seu filho tenta botar o dedo na tomada e você diz: não coloca. Você diz: não coloca por quê? Porque você sabe que se ele colocar o dedo na tomada, ele corre o risco de morrer. E aí você estabelece um limite e diz: se você tentar colocar o dedo na tomada de novo, eu vou te colocar de castigo, sim ou não? Sim. Quando você cumpre o que você está dizendo e coloca o menino de castigo, você está querendo matar? Ou você está querendo salvar? Você entende que quando nós falamos de maldição sob o ponto de vista bíblico, é isso? É Deus se revelando ao povo e dizendo: olha lá para Israel, eu dou a vocês o direito de escolha, a bênção ou a maldição. Aí Deus vai dizer assim: se você fizer isso, você só vai ter bênção. Se você entender o que eu estou mandando, se você entender os meus princípios, você só vai viver o bom. Mas se você desobedecer e você quebrar os mandamentos e você quebrar os princípios, você vai colher maldição. Quando Deus faz isso como pai, Ele está querendo matar ou Ele está querendo salvar, gente? Salvar. É Deus dizendo: eu sei que isso aqui te mata, então eu vou botar um limite, eu vou dar um aviso e vou dizer: se fizer, vai para o castigo. Vocês estão entendendo agora? Se tocar, vou ter que botar na disciplina. Se mexer, eu vou ter que permitir alguma coisa para que você perceba o risco que você está correndo, para que você consiga entender que é necessário mudar de comportamento. Irmãos, eu quero que você pare e pense aqui comigo. Febre é bom de sentir? Ai, vocês estão muito desanimadas, gente. Eu sou meio doida assim, tá? Vocês não reparam a minha doideira, não. Febre é bom de sentir, gente? Não é, ninguém gosta. Mas a febre é necessária. É a febre que grita que tem alguma coisa errada. É a febre que faz você perceber: tem alguma coisa errada com meu filho. Tem alguma coisa infeccionada comigo. Então, por pior que seja enfrentar a febre é um alerta dizendo: corrige, corre atrás, olha onde está o erro. E assim é a maldição sob a perspectiva bíblica. É Deus chamando a sua atenção, permitindo às vezes que as coisas saiam do lugar, para que você olhe e pense: isso aqui é só Deus chamando a minha atenção para me mostrar que tem alguma coisa mais profunda que precisa ser resolvida.
Aí, se eu entendo que a maldição, ela não encontra lugar sem que haja uma legalidade, eu preciso parar para pensar sobre como o mundo espiritual funciona, gente. Porque olha para cá. A nossa luta, ela se dá no mundo espiritual. Parênteses que não tem a ver com perdão, mas está cheio de líder aqui. Efésios capítulo 6, verso 12 vai dizer para nós: a nossa luta não é contra carne nem sangue. E aí a gente sabe o texto, mas a gente não consegue viver o texto, porque a gente vive aborrecido com as pessoas. A gente vive querendo torcer o pescoço de alguém. E aí, sabe o que o Senhor está dizendo para você? Tira o foco da pessoa. Entenda que a sua luta não é contra fulana, a sua luta não é contra a ciclana, a sua luta não é contra A ou contra B. É parar e dizer: Espírito Santo, me mostra o que o inferno está tentando fazer. Qual é o plano do inferno? Às vezes a gente se desgasta com problemas repetidos porque está faltando discernimento espiritual para entender de onde vem isso. A gente precisa entender, irmãos, que o mundo espiritual, ele é legal. Ele funciona como um sistema legal. E aí, não fica chateado com Jesus. O mundo espiritual é regido por regras e princípios. E o mesmo Deus que é misericordioso também é justo. O mesmo Deus que é misericordioso também é justo. E é por isso que algumas coisas acontecem, não porque Ele não te ama, mas porque Ele é justo. E quando eu quebro princípios, existe uma colheita para aquilo que eu estou fazendo. Sempre que há desobediência, gente, sempre que eu quebro um princípio, sempre que eu quebro um mandamento, sabe o que acontece? Tentando te explicar de uma forma simples, é como se o inferno ganhasse uma nota promissória e dissesse: aqui ó, ela abriu a brecha. Irmãos, ele não pode fazer nada se você não der espaço. Quando nós quebramos princípios e mandamentos, nós damos na mão do inferno uma nota promissória. E aí todo pecado, toda iniquidade, toda transgressão é uma legalidade para que o inferno atue. Eu quero que você grave uma outra coisa muito importante. O mundo espiritual, ele é atual. Fala para essa pessoa que está do seu lado. O mundo espiritual é atual. Sabe o que isso significa, irmãs? Pecado não prescreve. Ah, mas foi há 20 anos atrás. No mundo espiritual é como se tivesse acabado de acontecer. Ah, não, mas isso já tem 50 anos. Se você não se arrependeu, se você não confessou e não submeteu à cruz, é como se ele tivesse acabado de acontecer. Porque o mundo espiritual não sofre de amnésia. Vocês estão entendendo? Está começando a incomodar? Está começando a sacudir aí? Tem que incomodar mesmo, tem que sacudir de verdade. Aí agora você está olhando para mim dizendo: Laís, entendi tudo isso. Eu tentei aqui só te dar alguns princípios. Aí você está olhando para mim dizendo: Laís, o que isso tem a ver com o tema? O que isso tem a ver com perdão? Eu disse para você no início que qual era a minha preocupação? Te fazer entender qual é a repercussão da falta de perdão no mundo espiritual. O que a falta de perdão tem a ver com isso? Eu e você precisamos entender nessa manhã que não perdoar não é uma questão de sentimento. Não perdoar é uma quebra de mandamento. Eu vou dizer de novo. Eu e você nessa manhã precisamos entender que não perdoar não é uma questão de sentimento, mas é uma quebra de mandamento. A gente vai lá em Mateus capítulo 18, verso 23 a 35, esse texto foi citado hoje.
E vai contar para nós de um rei que perdoa uma grande dívida, e aquele que é perdoado logo depois de ser perdoado encontra o seu conservo e, tendo que perdoar uma dívida muito menor, ele não faz. Sim ou não? O que acontece? Chegam para o rei, contam a falta de perdão dele, e aí aquele que havia sido perdoado vai receber uma sentença. Qual é a sentença? No verso 34 vai dizer: aquele senhor entregou o homem para torturadores, para que ele pagasse tudo o que devia. Em outras traduções vai dizer: e o Senhor o entregou para ser atormentado. E aí, irmão, segura o cinto, porque é a palavra de Deus. No verso 35 vai dizer: Jesus, o dono de todo o amor, vai dizer: assim também fará o meu Pai a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Irmãs, não dá para ficar só com a parte que a gente gosta. Não dá para ficar só com o Salmo 23. Não dá para ficar só com palavra de proteção. É preciso entender a verdade bíblica como um todo. E é Jesus que está dizendo: perdoar não é uma opção, não é um sentimento. Perdoar é um mandamento bíblico. O que eu e você nessa manhã precisamos entender é que quando eu não perdoo, eu me coloco na posição de devedor. Quando eu não perdoo, eu me coloco na posição de devedor. Só que a gente tem dificuldade de entender isso. A gente entende que matar é pecado. A gente entende que roubar é pecado. A gente entende que fornicar é pecado. A gente entende que adulterar é pecado. Tudo isso a gente sabe que é pecado. Oh, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Que pecado. Aí a bonita da irmã não perdoa. Sabe qual é a verdade, irmã? Você está pecando também. Você também está pecando. Porque assim como a Bíblia diz: não matarás, não roubarás, não vai ser desonesto, não vai fornicar, não vai adulterar. A mesma Bíblia está dizendo que você tem o dever de perdoar aquele que te ofende. O problema da falta de perdão é que a falta de perdão, ela tem uma face um pouco conquistadora. É, irmão, eu sei como é que é, já tive aí. A pessoa te chateia, te ofende, te magoa, te fere. Aí você olha para ela e fala: não perdoo. Ainda sai assim. Para perdoar vai ter que se rastejar. Ah, mas para eu perdoar vai ter que provar que mudou. Aí o inferno está aplaudindo. Isso mesmo. Continua, não perdoa, não perdoa, não perdoa. É o inferno dizendo: não perdoa. E você achando o máximo não perdoar. Porque quando a gente é ofendido, a gente pensa que perdoar é mais ou menos assim: a pessoa fez tudo isso comigo, eu vou perdoar? Ah, fácil demais. Não é isso, gente? Eu não vou perdoar tão fácil assim. Porque senão essa pessoa vai achar que tudo é muito fácil. Ela vai achar que pode fazer de novo quantas vezes quiser comigo. E aí a gente posa de muito cheia de razão, de muito esperta, de muito inteligente. Mas enquanto isso, a única pessoa que está aplaudindo a sua atitude é o inferno. A única pessoa que está feliz com o que você está fazendo é o inferno. Eu quero dizer para você nessa manhã, como ser humano: quando nós somos feridos, magoados, injustiçados, violentados, nós temos a tentação natural, o sentimento natural de achar que nós temos o direito de não perdoar. Sim ou não? Nós temos essa tentação de achar que podemos não perdoar. Só que sabe o que a palavra de Deus vai me ensinar, gente? É que eu fui perdoada. Ele pagou uma dívida por mim que era impagável.
Ele fez por mim aquilo que ninguém mais poderia fazer. E eu toda errada, toda cheia de problema, toda cheia de defeito. Em nenhum momento Jesus olhou e disse: deixa eu ver, vai ter que se rastejar para merecer o perdão. Não. Ele abre os braços e diz: vem, vem que eu limpo, vem que eu cuido, vem que eu trato. E aí eu, ser humana limitada, cheia de defeito, como eu, tão cheia de defeito, posso olhar para alguém e me achar no direito de não perdoar essa pessoa? Como eu posso me achar tão boa a ponto de dizer quem merece e quem não merece o perdão? Se eu fui perdoada. Ei, o Espírito Santo está dizendo para você: você foi perdoada de uma dívida impagável. A nossa capacidade de perdoar caminha lado a lado com a nossa confiança na justiça de Deus. Davi nos ensina isso. Perseguição, eu não toco a mão. Ah, mas está tentando te matar. Eu não me encosto a mão. Quem trata com Saul é o Senhor. Eu não me vingo. Eu não me vingo. Ei, Jesus está dizendo para pessoas aqui: você precisa abrir mão da vingança. Porque quem quer se vingar não confia na justiça. Quem confia na justiça não entra pelo caminho da vingança. E a minha confiança em Deus me ensina: eu vou perdoar, eu vou deixar na mão de Deus. E Ele que sabe julgar, Ele sabe retribuir a cada um de acordo com as suas obras. Perdoar tem a ver com a minha capacidade de confiar na justiça de Deus, com a minha capacidade de confiar de que Deus conhece quem eu sou, que Deus sabe cada aspecto da minha história e que Ele vai fazer aquilo que precisa ser feito. Irmão, não sei porquê, mas eu preciso dizer isso para você nessa manhã. Você precisa confiar que Ele vai fazer o que precisa ser feito. Mas é manhã de você tirar a tua mão. É manhã de você tirar a tua mão e dizer: eu não vou tocar, eu não vou tentar fazer do meu jeito, eu vou confiar na justiça de Deus. Entenda que a falta de perdão não é, portanto, gente, algo apenas emocional, mas é espiritual. A falta de perdão não é algo que mexe apenas com as minhas emoções, mas é algo que me vincula no mundo espiritual. Se eu não perdoo, gente, eu estou debaixo de uma prisão espiritual. Todo mundo que é dirigente, pastor, líder de jovens, já viu 1, 2 ou 10 vezes de pessoas passando por opressão por causa da falta de perdão, sim ou não? Porque a falta de perdão é a porta de entrada para uma legalidade no mundo espiritual. Irmão, falta de perdão não tem a ver só com o que você fala no psicólogo, nada contra. Vai se você precisa. Mas não é apenas com as suas emoções, existe um lado que é puramente espiritual. E a minha missão nessa manhã é fazer você entender isso. Que talvez você seja crente há 20, 30 anos. E por causa de uma falta de discernimento em se apegar a uma dor e uma mágoa, você está vivendo debaixo de uma prisão do inferno. Mas eu disse, essa manhã é uma manhã de libertação. Eu não preciso dizer para você que perdão é escolha. Você já sabe. Eu não preciso dizer para você que perdão é mandamento. Você já sabe. Pedro vai tentar posar de muito santo e vai dizer para Jesus: se eu perdoar 7 vezes, tá bom, Jesus? Aí Jesus vai dizer: 7, Pedro? Claro que não. O perdão é ilimitado. Ai, irmão,
É difícil ser crente. Quem falar que é fácil está brincando, é difícil. Quer dizer, Jesus, que a pessoa me machuca uma, eu perdoo. A pessoa machuca duas, eu perdoo. A pessoa machuca 5, eu perdoo. É isso mesmo, irmão. É difícil de engolir, porque você é ser humano, quer resolver. Mas é a palavra de Deus. É quantas vezes forem necessárias. O perdão é uma escolha, é uma decisão, é um mandamento e não cabe a você dizer quem é digno e não é digno do seu perdão. Perdão, gente, não depende da outra pessoa. Não existe isso, eu vou perdoar o dia que a pessoa levantar e me pedir perdão. Besteira sua. Essa pessoa nem lembra o que fez. E você está doente, aprisionada, deixando de viver o que Deus tem para você, porque está esperando o outro se levantar. Levanta você e diz: eu vou perdoar. Chega. Eu vou me arrepender, eu vou entender a minha transgressão, eu vou pedir perdão e vou viver a minha vida diante de Deus. Perdoar não depende de outra pessoa, mas perdoar é essa escolha e esse mandamento que precisa ser cumprido. Irmão, eu vou me encaminhar para terminar. Só para eu poder beber água. Fala para quem está do seu lado, que já está com fome. Sacode aí ela e fala: espera um pouquinho só. Aí você provoca ela para mim, provoca. Eu gosto de provocar, tá, gente? Fala para ela: não pode matar. Não pode roubar. Fala para ela: não pode roubar. Não pode se prostituir. Mas também não pode deixar de perdoar. Aleluia. Aleluia. Eu quero te dizer que às vezes a gente acha que não perdoar é uma vitória, porque a gente está no controle. Mas deixa eu te dizer algo. A amargura é a maior derrota diante das injustiças que sofremos. Fomos injustiçados, fomos feridos, fomos traídos, fomos esquecidos. Eu sei lá o que você passou, eu sei o que eu passei. Agora, se eu, ao invés de perdoar, eu fico amargurada por causa daquilo que fizeram, aí eu perco mais uma vez. Você consegue entender isso? Eu já perdi porque me fizeram sofrer. Eu já perdi porque fizeram o que eu não merecia. E aí eu resolvo me amargurar por causa disso. Aí eu perco de novo. Agora, perdoar é a vitória sobre aquilo que fizeram comigo. Irmã. Perdoar é vencer o que fizeram com você. Me machucaram, mas quando eu perdoo, eu estou vencendo isso. Eu estou vencendo e dizendo: o que você fez não me parou. O que você fez não me matou. O que você fez não me arrancou da presença. O que você fez não tem o poder de frustrar os planos de Deus. É isso. Eu preciso entender que para eu ser livre, para eu viver a vida que Deus tem para mim, eu preciso vencer aquilo que fizeram comigo. E eu preciso perdoar. E aí, irmãs, para a gente terminar, quando eu olho para a Bíblia, a história de José, ela é um exemplo claro do poder do perdão. Ela é um exemplo palpável do que o perdão faz na vida de uma pessoa. Todo mundo aqui conhece a história, sim ou não? Sim. José foi traído pelos seus irmãos. Ele foi lançado dentro de uma cova. Depois ele foi vendido para uma tribo de midianitas como escravo no Egito. E a verdade é que é muito difícil quando a gente é traído pelas pessoas mais próximas. É ou não? Só que deixa eu dizer uma coisa, gente. Hashtag aqui entre nós, só entre nós duas. A gente só sente dor de quem a gente gosta. A decepção só vem de quem a gente ama. Você não é a única bonita. Bonitinha do papai, você não é a única que passou por isso. A gente só vai se decepcionar com alguém que a gente gosta.
E é por isso que para José é assim, mas logo os meus irmãos. Podia ser qualquer outra pessoa, tem que ser logo eles. Sim, foram eles mesmos. Só que a história vai mostrando pra gente que mesmo indo parar no Egito, você sabe a história. A Bíblia diz que José chega na casa de Potifar. Acabou de ser traído, gente. Acabou de ser vendido. Acabou de ser colocado de lado. Ele chega na casa de Potifar e o que ele faz? Eu não quero mais viver. É isso, gente. Eu não quero mais, eu desisto da vida. Eles fizeram isso comigo, eu vou encontrar um jeito de me vingar. É isso? É alguém que consegue entender. Bom, esse é o meu desafio agora. Agora eu sou escravo. Eu vou ser o melhor escravo. Ninguém vai ser um escravo melhor do que eu. É a capacidade de alguém que consegue pegar aquilo que fizeram com ela, mas consegue superar. Jesus está falando, não está? Aí ele está lá. Sou escravo, mas está tudo dando certo. Aí o que acontece? Vocês sabem. A mulher do seu senhor inventa uma história, comete uma injustiça. E o que acontece com José? Ele vai ser lançado dentro de uma prisão. Aí vai José para a prisão. Eu desisto. Eu tentei uma vez, testemunho, eu tentei. Mas eu já fui traído pelos meus irmãos. Agora eu vou ser injustiçado. Eu não quero mais viver. Não, irmãos. José chega na prisão e mais uma vez ele vai fazer o quê? Eu vou vencer aquilo que fizeram comigo. A Bíblia vai dizer que ele cai nas graças do chefe da prisão. E todos os carcereiros são colocados na sua mão. Porque ele é tão excelente, ele tem um ânimo tão excelente, há algo tão poderoso na vida dele, que aonde ele chega, ele se destaca. Aí o José que foi traído pelos irmãos, o José que foi injustiçado e foi lançado no cárcere, está dizendo, bom, estou preso, mas está tranquilo, né? Estou preso, mas até que está tudo bem, eu estou aqui, estou mandando na prisão. Aí surge a oportunidade, ele vai interpretar os sonhos do copeiro e do padeiro. E quando ele interpreta o sonho do copeiro, ele vai dizer o que para o copeiro? Você vai voltar para o seu lugar. Mas quando você voltar, você lembra de mim. Não é isso que José vai dizer? Mas a Bíblia vai dizer para nós que se passam 2 anos sem que o copeiro se lembre de José. Irmão, quem aqui já foi esquecido? Irmã, quem aqui já ajudou alguém no pior momento daquela pessoa? E quando ela recebeu a bênção, ela esqueceu de você. Quem aqui já passou por isso? José. Quer dizer que o José foi traído. Quem já foi traído? José foi injustiçado. Quem já foi injustiçado? José foi esquecido. Quem já foi esquecido? Mas aí, irmãos, é que vem a diferença. Um dia o faraó tem um sonho. E aí o copeiro lembra de José. Aí a Bíblia vai dizer que mandam chamar José na prisão. Ei, José, estão te chamando lá no palácio de faraó. Irmão, vem José. Faz a barba, troca de roupa, toma banho. E quando ele chega diante de faraó e interpreta o sonho, sabe o que faraó vai dizer? Você conhece a história? Faraó vai olhar para a sua cúpula e vai dizer, não vamos encontrar nenhum outro homem em que haja um espírito tão excelente como há nesse José. Ah, irmã, agora só pensa comigo. Se José fosse uma pessoa amargurada, se José fosse uma pessoa que não tivesse conseguido superar aquilo que fizeram com ela, como é que ele ia chegar diante de faraó? Faraó, tadinho de mim, coitado de mim. Ai, faraó, eu já passei tanta coisa. Ah, faraó, eu já sofri tanta injustiça. Faraó ia dizer, tira esse homem daqui, que homem chato. É isso mesmo que Jesus está dizendo com você. A gente só vai viver o que Deus tem para nós se nós tivermos a capacidade de vencer aquilo que fizeram conosco.
A gente só vai viver o que Deus tem para nós se nós tivermos a capacidade de não deixar que as dores mudem a nossa essência. José está dizendo: me traíram, me caluniaram, me injustiçaram, me esqueceram, mas eu não deixei de ser quem eu sempre fui. O que fizeram comigo não mudou a minha essência. O que fizeram comigo não mudou aquilo que eu carrego, a promessa que eu carrego. Agora olhe para cá. O mais bonito da história de José, gente, não está no anel que ele recebeu, na roupa, no colar de ouro, nem na carruagem que ele andou. O mais bonito está no último texto que lemos. Quando ele vai se encontrar com seus irmãos, ele vai se revelar aos seus irmãos. E o texto diz que os irmãos ficam sem ação, perplexos, dizendo: como isso é possível? José está morto? José já foi destruído? E aí José consegue olhar nos olhos dos seus irmãos e dizer: calma, está tudo bem. Vocês não precisam ficar com medo, está tudo bem. José vai dizer assim: foi Deus que me mandou para cá. Deus me mandou para cá com um propósito, que é salvar a vida de vocês. Ai, irmão. José olhar nos olhos dos seus agressores e dizer: não chorem pelaquilo que vocês fizeram comigo. Vocês me traíram, vocês tentaram me matar, mas Deus tinha um plano na minha vida. E Ele me trouxe para cá para salvar a vida de vocês, que um dia tentaram me matar. O perdão é poderoso, irmãos. O perdão é poderoso. Alguém julgaria José se ele dissesse: mate todos eles? Alguém acharia estranho ser essa a reação natural? Não. Mas se José fosse levado pelos seus sentimentos, ao invés de ser levado pela palavra, ele teria destruído 10 das 12 tribos de Israel. Você não entendeu, não. Se José fosse guiado por sentimentos, ao invés de ser guiado por propósito, ele teria destruído as tribos de Israel, inclusive a tribo de Judá, da qual um dia nasceu Jesus. Em nome de Jesus, que isso abra os seus olhos para entender como ser guiado pela nossa emoção é um risco. Quando somos guiados pela nossa emoção, nós podemos fazer tudo aquilo contrário que é a vontade de Deus. Mas José está me ensinando que por mais ferida que eu tenha sido, que por mais injustiçada que eu tenha sido, que por mais que algumas pessoas tenham me esquecido, a minha essência ninguém vai mudar. A minha essência ninguém vai mudar. Eu não vou abrir mão de viver o meu propósito por causa daquilo que fizeram comigo. O Senhor está dizendo para você nessa manhã: essa é uma manhã de libertação. Você pode continuar vivendo da mesma forma, é uma escolha sua, mas não é essa a vontade de Deus para você. Eu vou repetir com toda a autoridade: e Espírito Santo, que não seja a minha voz, mas seja a tua voz. Jesus está dizendo para você: eu vim para te dar vida, e uma vida abundante. Eu vim desfazer as obras do inferno. Eu vim te libertar. Eu vim te levar a viver uma vida completa, a viver os meus propósitos.
A frase que o Espírito Santo gritou no meu coração essa madrugada foi essa: Laíse, não deixe a sua dor ser maior do que o meu propósito para você. Ah, Jesus, Ele está dizendo isso para você nessa manhã. Ele está dizendo o teu nome, Ele está dizendo a tua história, Ele sabe tudo o que aconteceu, e Ele está dizendo para você nessa manhã: filha, não deixe a sua dor falar mais alto do que o meu propósito para a sua vida. Se coloque de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Na vida, a gente tem duas escolhas, viu? A gente pode reproduzir a dor daquilo que fizeram conosco, ou a gente pode receber o amor que Jesus tem por nós. A gente pode reproduzir aquilo que fizeram com a gente e carregar dia após dia mágoa, rancor, amargura. Ou a gente pode reproduzir o amor que a gente recebeu. O Espírito Santo está perguntando: o que é mais importante? O que fala mais alto no seu coração? Aquilo que fizeram com você ou aquilo que eu fiz por você? Irmã, escute isso. O que é que fala mais alto no seu coração? Aquilo que fizeram contra você ou aquilo que Jesus fez por você? É manhã de libertação. É manhã de entendimento. É manhã de cadeias serem quebradas. O inferno está perdendo a autoridade nessa manhã. Pastora, posso fazer um convite para a gente terminar? Você ouviu tudo que foi ministrado. Eu não tinha nenhuma intenção de te emocionar nessa manhã, ou de te fazer pular. A minha missão nessa manhã era abrir o seu entendimento. E você ouviu a palavra de Deus, não a Laíse, a palavra. Ah, Espírito Santo, é só o Senhor que convence, não sou eu. Há pessoas aqui que precisam reconhecer que estão retendo um perdão indevido. Todo pecado, para ser perdoado, precisa ser confessado. E essa é uma manhã de confissão. Minha irmã, quando você confessa, lembra aquela nota promissória que o inferno tinha? Jesus pega, rasga e crava na cruz e diz: tá pago. Mas você precisa dar o passo de confessar e dizer: até hoje eu vivi quebrando o mandamento. Eu fui ferida, fui machucada, fui esquecida, e eu me achava no direito de não perdoar. Mas nessa manhã você está entendendo o que o Espírito Santo está falando com você. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. É amanhã de libertação. As intercessoras redobrem a oração. Isso é uma batalha espiritual. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Aleluia. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cante, igreja. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias
quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando no nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluias. Senhor Jesus, nós apresentamos, Senhor, a vida das tuas filhas que nessa manhã reconhecem que precisam se arrepender, porque até hoje, talvez sem maldade, talvez sem entendimento, mas se achavam no direito de não liberar perdão. Mas nessa manhã a tua palavra que é poderosa, a tua palavra que é a verdade, ela veio trazer libertação. Essa manhã as tuas filhas se colocam diante de ti para dizer: Pai, me perdoa. Pai, me perdoa e me ajuda a vencer aquilo que fizeram comigo. Pai, me perdoa e me ajuda a não deixar que nada me arranque do propósito que o Senhor tem para minha vida. Senhor, eu te peço, marca essa manhã na vida das tuas filhas. Senhor, que haja um antes e um depois, que elas provem a liberdade do teu Espírito, que elas recebam nessa manhã liberdade para as suas emoções, que toda depressão de fundo espiritual está sendo desfeita agora. Toda depressão de fundo espiritual está perdendo a autoridade agora. Olhe para mim, você que está aqui na frente. Olhe para mim. Isso aqui não é para te emocionar. Isso aqui é para mudar a sua vida de verdade. Olhe para mim. Estenda a sua mão comigo. Eu quero que agora você pense na pessoa e na situação que até hoje tem te aprisionado. Nessa pessoa, nessa situação que até hoje você não esteve condições de perdoar. Tá pensando? Agora estenda as suas mãos e você vai repetir comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor morreu na cruz para me dar a vida eterna e também para me libertar de toda obra do inferno. Senhor Jesus, hoje eu reconheço que eu quebrei um mandamento ao achar
que eu podia não perdoar aquilo que fizeram comigo. Repita com força: Senhor Jesus, eu me arrependo, eu reconheço a minha falha e eu te peço perdão. Eu te peço, Espírito Santo, me ajuda a vencer aquilo que fizeram comigo. Eu confesso a minha transgressão e mediante a confissão eu te peço, arranque das mãos do inferno toda acusação que ele tinha para aprisionar as minhas emoções. Receba liberdade, receba liberdade, receba liberdade, receba